Imagine descobrir segredos escondidos em jogos que você pensava conhecer como a palma da mão. É isso que vamos explorar, revelando easter eggs nunca descobertos em jogos antigos. Mas isso não é tudo. Outro jogo, Arcade Archive Sunset Riders, também contém um segredo que foi descoberto em um vídeo, exatamente no Timestamp 5503. Imagine a surpresa ao descobrir que um jogo que você pensava conhecer tão bem ainda tinha segredos para compartilhar. Esses easter eggs nunca descobertos são como pequenos tesouros escondidos, esperando para serem encontrados por aqueles com olhos atentos e uma paixão por desvendar mistérios. Esses segredos nos lembram de que, mesmo após anos de lançamento, os jogos antigos ainda têm muito a oferecer. Eles são como que um arquivo oculto, guardando surpresas e desafios para os jogadores mais dedicados. Quem sabe quantos mais segredos estão escondidos, esperando para serem descobertos. A caça aos easter eggs se torna uma aventura em si mesma, um desafio para explorar cada canto e recanto desses mundos virtuais. Sabe, existe um segredo proibido no mundo dos jogos. Algo que não é facilmente encontrado, mas que pode ser uma surpresa incrível quando descoberto. Estou falando, é claro, dos easter eggs. Mas o que são esses easter eggs, afinal? São segredos escondidos dentro dos jogos, criados pelos desenvolvedores para divertir ou surpreender os jogadores. Eles podem ser qualquer coisa, desde uma mensagem oculta até um personagem secreto. Por exemplo, você sabia que The King of Fighters 98 esconde um segredo envolvendo a sombra de um cachorro que some quando se aproxima? É um detalhe tão sutil que muitos jogadores nunca o notaram. E isso foi notado exatamente no Timestamp 17h08. E se pensa que isso é estranho, Real Bolt Fatal Fury tem um segredo ainda mais interessante. Um segredo pervertido escondido sob a saia de uma personagem feminina, revelado no Timestamp 20h26. É incrível o que os desenvolvedores podem esconder em seus jogos. Esses easter eggs são como um convite para explorar mais profundamente o mundo do jogo, para descobrir todos os segredos que ele esconde. E é exatamente essa sensação de descoberta que torna os jogos tão emocionais e envolventes. Sussurro, você sabia que existem jogos clássicos com easter eggs esquecidos, verdadeiros segredos proibidos? Alguns deles são tão bem escondidos que apenas os mais dedicados conseguem descobri-los. Por exemplo, em Capcom vs SNK 2, há um easter egg com Goro que aparece quando você seleciona Kyo e Benimaru em um cenário específico, exatamente no Timestamp 21h14. É como se fosse um segredo compartilhado apenas entre os iniciados. E se pensarmos que isso é estranho, outro jogo, Super Mario Bros. Wonder, tem um segredo divertido revelado no Timestamp 22h21. É um daqueles momentos em que você se pergunta como algo tão interessante pode ter passado despercebido por tanto tempo. Esses segredos escondidos são como pequenas joias perdidas no tempo, esperando para serem redescobertas por aqueles que estão dispostos a procurar um pouco mais. E quando encontramos é como se tivéssemos descoberto um tesouro escondido, um segredo proibido que apenas nós sabemos. PSST. Você sabe que existem segredos escondidos em jogos que são quase impossíveis de descobrir? É como se fossem segredos proibidos, sussurrados apenas para aqueles que estão dispostos a procurar. Parece que Red Dead Redemption 2 é um desses jogos. Se você começar a procurar por segredos a partir do Timestamp 26h02, pode descobrir uma combinação de segredos que vão deixá-lo impressionado. E se você acha que isso é estranho, imagine o que acontece em Band and the Ink Machine, Secrets of the Machine. Há um segredo sensacional escondido, mas é extremamente complicado de acionar. Você precisará chegar ao Timestamp 1521 para descobrir. Esses segredos são como pequenos tesouros escondidos, esperando para serem descobertos por aqueles que estão dispostos a procurar. Então, se você é um jogador ávido por desvendar mistérios, prepare-se para uma aventura cheia de surpresas. Sussurro, você sabia que existem segredos escondidos em jogos de ação e aventura que poucos conhecem? É como se fossem passagens secretas, aguardando para serem descobertas por aqueles com olhos atentos. Por exemplo, em Helldivers no PC, há um segredo escondido na área do deserto do tutorial. Para encontrá-lo,
você precisa ir para a esquerda após colocar uma capa. Sim, é um little trick, mas vale a pena descobrir. E se você acha que isso é intrigante, imagine o que acontece em outros jogos. Jogos como Water Margin, A Tale of Clouds and Wind para Mega Drive, que mescla elementos de Golden Axe e Knights of the Round, podem ter seus próprios segredos e surpresas. Esses easter eggs são como pequenos presentes escondidos pelos desenvolvedores, esperando para serem descobertos por jogadores curiosos e determinados. Eles podem ser difíceis de encontrar, mas a sensação de descoberta é incrível. Então, se você está pronto para mergulhar no mundo dos segredos e surpresas em jogos de ação e aventura, fique atento. Você nunca sabe o que pode estar escondido, esperando para ser descoberto. Sussurro é um mundo cheio de surpresas. Escute bem, porque estou prestes a compartilhar um segredo proibido com você. Existem easter eggs escondidos em jogos de estratégia e simulação que poucos conhecem. É como se os desenvolvedores tivessem deixado pequenos presentes para os jogadores mais curiosos e determinados. Por exemplo, você sabia que Donald Duck, Going Quackers no Game Boy Color usa o mesmo motor de jogo que Rayman 2 GBC? E que isso resulta em uma detecção de colisão muito pobre. É um detalhe que poucos notam, mas que pode afetar significativamente a experiência de jogo. E então, há o caso de Black Belt no Master System, que é a versão ocidental de Oculto no Ken. Esse jogo é notoriamente difícil, especialmente devido ao lutador de Sumo Bunta. É um desafio que poucos são capazes de superar, mas que pode ser muito gratificante para aqueles que se esforçam o suficiente. Esses easter eggs são como pequenos mistérios escondidos dentro dos jogos, esperando para serem descobertos por aqueles que estão dispostos a procurar. Eles podem ser difíceis de encontrar, mas a sensação de descobrir algo novo e inesperado é incrível. Então, fique atento e não deixe que esses segredos passem despercebidos. Sussurro, você não deve contar a ninguém sobre isso, mas existe um mundo secreto de easter eggs escondidos em jogos antigos. Alguns deles são tão difíceis de encontrar que apenas os mais dedicados conseguem descobri-los. Por exemplo, você já ouviu falar do Mortal Kombat 3 Special 56 Pepolis para NES? É uma versão bootleg do Mortal Kombat 2, criada pelo Mer Team, com um erro de digitação na tela de título, onde Pepolis está escrito ao invés de People. E então, há o caso do Mortal Kombat V 1996 Turbo 30 Peoples para NES, outro bootleg, desta vez do primeiro Mortal Kombat, que inclui uma opção de invencibilidade literal nas configurações. Imagine poder jogar sem se preocupar com a morte. E se você pensa que isso é incrível, espere até ouvir sobre o Barek Nucle 3, Icarino Blaze para Mega Drive. Trata-se de uma Ronchak da versão japonesa do Streets of Rage 3, onde a personagem Blaze recebe um buff e agora usa roupas pretas e um capacete. Esses são apenas alguns dos segredos mais bem guardados do mundo dos jogos antigos. É um desafio encontrar esses easter eggs, mas para aqueles que se dedicam, a recompensa é imensa. Lembre-se, isso é um segredo, então não conte a ninguém. Sussurro. Você sabia que os easter eggs são uma parte integrante da cultura dos jogos? É como se fossem segredos proibidos, escondidos nos cantos mais obscuros dos jogos. Parece que os desenvolvedores de Alter the Beast para Mega Drive fizeram um trabalho decente, melhor do que as conversões de Space Harrier 2 e Thunder Blade. Mas, é claro, isso não é um easter egg em si. Já o Tekken 3 Special para Mega Drive é um caso interessante. É basicamente uma bootleg de Tekken 2, com sprites de personagens impressionantes, mas controles de jogador ruins. E, por falar em bootlegs, Dana, Mega Me Tanjou para Mega Drive apareceu em uma versão bootleg de Hercules, onde apenas a tela de título corresponde ao jogo original. Agora, vamos falar sobre easter eggs de verdade. Como o caso de Max Payne 3, que inclui um easter egg perturbador que referencia o bebê de Rosemary quando você liga a TV. Ou o caso de Bloody Roar 2 no PlayStation, que esconde um lutador secreto que se assemelha a um personagem familiar, com movimentos especiais reconhecíveis. E, claro, não podemos esquecer do Resident Evil.
Há uma versão que inclui um easter egg ativado por raios e trovões, com 2 zumbis e um sapato em uma área de janela fechada, que requer pontos suficientes para ser ativado. E, em outra versão, há um texto que diz legal alguém me forçou a remover o espaço reservado, o que é, no mínimo, intrigante. Agora que você sabe que existem segredos esperando para serem descobertos, é hora de se tornar um caçador de easter eggs. Junte-se a mim na próxima aventura para desvendar mais mistérios escondidos nos jogos que amamos.